processo de formação de atleta, né? Que eu acho que já é um erro aqui no Brasil, porque a gente só pode alojar jogadores até depois dos 15 anos. Antes a gente não pode alojar, já é um erro. Dos 281 países credenciados com a FIFA, só o Brasil que não pode alojar jogadores abaixo de 14 anos. O esporte olímpico pode, a menina do ginástica olímpica aos 7 anos pode ir no Flamengo ou qualquer outro clube, tá? E ser alojada e ter um processo dentro de formação. E o jogador de futebol, que é a nossa matéria-prima mais preciosa, cobiçada e preciosa, a gente não pode alojar, quer dizer, eu acho que é um erro na legislação brasileira, deveria ser modificado por tudo que envolve o futebol, pela capacidade de produzir jogador, pela capacidade econômica dos clubes hoje que estão necessitando disso, né? A perda de jogadores, de repente, de um clube menor aqui do Ceará, de repente para uma equipe grande, porque ele não tem a capacidade de poder alojar esse jogador em condição de poder, ele acaba cedendo para uma equipe que tem esse tipo de coisa. Entendi. De repente tem um convênio com um time de futebol de salão, na qual deixa o menino jogando ali e faz aquela, sabe? Então, assim, o processo de formação realmente é isso que você falou. Os jogadores jovens estão saindo cada vez mais cedo. O europeu exige isso do futebol brasileiro agora. Nenhum jogador mais com 21, 22 ou 23 anos, os caras acham que é velho. Por quê? Eles querem terminar a formação do atleta. Porque no Brasil você não consegue formar mais um atleta de futebol com a nossa característica de jogo. Por isso que você vê os Vinícius Júnior, o Paquetá, que saiu novo, Rodrigo mesmo, o próprio Rodrigo dos Santos, jogadores importantes que, você sabe, vou passar um pouquinho para vocês aqui. Para você formar um jogador de futebol, cronologicamente, você precisa de 10 mil horas, certo? 10 mil horas você não consegue atingir o menino treinando, o menino sendo orientado, chutar com a perna direita, chutar com a perna esquerda, cabeceio, pelo sub-15, pelo sub-17, você não consegue atingir isso. Por quê, Maurício? Porque o cara não tem tempo de fazer isso com o atleta. Porque são 4 anos, o ciclo para você fazer isso, o atleta tem que começar do sub-8, sub-7, sub-8, que na Europa tem. Sub-7, sub-8, sub-9, até o sub-19. Ele consegue atingir, entre jogos e treinamento, 10 mil horas, que é considerado perfeito para um atleta se tornar profissional. Porque ele está realmente treinado, educado, sabendo as partes táticas, sabendo a parte técnica, tudo que você envolve uma formação de atleta. Aqui no Brasil não dá tempo de fazer isso. Uma, porque a estrutura econômica dos clubes realmente são debilitadas. Permite, né? Nós temos 700 clubes no Brasil. Se eu te contar no dedo 30 clubes ou 35 que têm a capacidade de formar jogador, que investe dinheiro em sua... É muito, estou chutando, sendo bem generoso. Né? Aquele que a CBF de clube formador... Né? 35, 40 no máximo. Vamos colocar Série A e Série B. Tá bom? Vou ser bem generoso. E aí eu vou te falar mais o seguinte. O clube que chega com um jogador no Sub-17 ele é convocado para a seleção brasileira, esquece esse jogador. Ele não vai mais participar do clube, do ciclo de formação. Ele já pula direto para o profissional, porque as pessoas que coordenam a carreira dele já exigem que ele vá profissional porque tem proposta em cima desse jogador. Ou seja... Ter visibilidade maior e sair mais rápido. Acabou esse ciclo de formação do processo brasileiro, por isso que eu acho que a CBF, junto com os órgãos responsáveis, poderiam mudar um pouco essa legislação do futebol brasileiro para a saúde dos clubes. Pô, Maurício, mas você está falando isso, os caras estão vindo aqui comprando o Hendrick e comprando o Roque por 60 milhões. Pô, ok, beleza, mas são casos esporádicos. Quantos clubes nós temos no Brasil? E quantos clubes? E lógico que isso passa por toda uma capacidade de reorganização dos clubes. O clube tem que saber se organizar, saber estruturar, pagar os seus funcionários de dia, ter uma base legal, bacana, que dê condição. É uma série de coisas que eu acho que a gente vai ainda demorar um pouquinho para poder tá segurando nossos jogadores, que ele consiga ficar jogando no Brasil como o Neymar até os seus 23 anos, 24. E aí sim, o europeu quer trazer ele, quer buscar, vai lá no Corinthians, vem aqui no Ferroviário, vai no Fortaleza, quer trazer, quer levar o Caio, quer, pô, paga aí 100 milhões de dólares. Ah, eu não quero 100 milhões de dólares. Então você vai ficar aqui porque eu não preciso do teu dinheiro, sabe? Eu acho que, porque o futebol, na minha opinião, ele não foi feito para dar lucro. O futebol foi feito para dar alegria para o seu torcedor.
alegria para as pessoas que trabalham em torno do clube. Quanto mais o clube chegar em finais, quanto mais o clube formar jogadores, quanto mais você for e ter prazer de ver um jogo de futebol da tua equipe, mais o torcedor vem para o clube, mais vai ter sócio-torcedor, mais a mídia tem interesse em patrocinar aquele clube. Ou seja, uma série de coisas que vai trazer aquele dinheiro que, de repente, o cara só visualiza na venda do jogador para lá e esquece todo o processo que é a grande marca do nosso futebol, que é a qualidade técnica do jogo bonito que a gente vê que o mundo todo falava até pouco atrás.